Olá, estamos aqui mais uma vez, firme, fortes, chegando no finalzinho da nossa caminhada. Eu sou Márcia Valéria e me comprometi em estar todos os dias da Quaresma, lendo a Palavra de Deus. Nós escolhemos uma trilha escolhemos os salmos para trilhar sobre eles. Eles são verdadeiras orações. O fôlego da alma, orações perfeitas, feitas pelos os salmistas, né? Porque não teve só o rei Davi que fez salmos, mas outros também. Às vezes tem um nome, às vezes não. Mas não importa. O que importa é saber que foi nosso Senhor, Deus Pai, o Adonai, que deu inspiração a esses homens para que criassem essas orações. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 40. Eu sempre estou acompanhando a liturgia diária. Ali a gente reza com a antífona e com as estrofes. Mas esse salmo, para mim, é um salmo muito especial. Eu tenho histórias com ele. Então, a parte que a liturgia diária escolheu não é bem a parte que eu gostaria de passar para vocês. É uma coisa pessoal e vou inclinar meu coração para isso e vou testemunhar também coisas belíssimas quando a gente acredita e põe a nossa confiança no Senhor. Sou Márcia Valéria, mais uma vez, e vamos começar então a nossa oração. Hoje, Salmo 40. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou ler um trecho pequeno do Salmo na própria Bíblia física, não na liturgia diária. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, atendendo a minha súplica. Tirou-me da fossa da morte, do barro do pântano. Colocou meus pés sobre a rocha, deu segurança a meus passos. Fez-me cantar um canto novo, um louvor ao nosso Deus. Muitos vão ver e temer e confiarão no Senhor. Feliz o homem que põe no Senhor sua esperança e não se volta para os soberbos, nem para os que seguem a mentira. Quantos prodígios fizeste, Senhor, meu Deus! Quantos projetos em nosso favor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse salmo, eu o conheci quando eu tinha 14 anos. Estávamos passando por uma forte tribulação financeira na minha casa, né, dos meus pais. E minha mãe estava grávida da minha irmã e estava próximo aos meus 15 anos. E minha mãe era igual a mim, né, muito festeira, sempre gostou de festa, desde mocinha, de dançar nos bailes. E eu primeira filha, né, um sonho dela fazer os 15 anos da filha. E ela começou, então, ela abriu aleatoriamente a palavra e veio esse salmo. E ela logo, rapidamente, se inclinou mesmo sobre o salmo. E o Senhor se inclinou para ela e ouviu a sua súplica. Então, diante de uma situação praticamente não tinha como realizar o mínimo que fosse de uma festa de 15 anos, né? E na época, todo mundo lembra, não tínhamos essa coisa que temos hoje, a facilidade das casas de festa. Tem festas que você paga em 24 vezes, né? Às vezes menos, dependendo da situação da pessoa. Não era assim. Nós fazíamos as festas em casa. Só as pessoas com muito dinheiro é que faziam no Tamoio, no Clube Mauá, que eram, na época, os clubes tops da nossa cidade de São Gonçalo. Eu peço a Deus um dia que esses clubes ou outros apareçam para dar glamour à nossa cidade. Fica aí a dica, hein? Então, apareceu, de repente, eu sou muito parecida com ela, no sentido de quando a gente precisa, não ter o orgulho de dizer, não preciso não. Eu sempre abro a minha boquinha para dizer, eu preciso disso, eu preciso. Não é para todo mundo, não é para qualquer uma pessoa que a gente encontra na fila do banco ou na fila do pão, mas é sempre com alguém de confiança. Então,
ela se debruçou sobre esse salmo vários dias. E Deus conhece e sonda o nosso coração. E deu a ela a oportunidade, conversando com meu pai, de chegar a um denominador comum. O meu aniversário de 15 anos foi num salão de play, em Caraí, eu morando no Barro Vermelho, e a festa em Caraí, ia ficar assim, meio contramão, mas a gente aceitou o desafio. E vou dizer, os meus amigos todos aceitaram. Vieram uma turma grande, né? Veio uma turma grande de Recife para o meu aniversário de 15 anos. Quando eu digo uma turma grande, uns 12 adultos, fora as crianças que vieram para o meu aniversário de 15 anos. Que eu acho que da família ali da minha mãe era a primeira neta e sobrinha a fazer uma festa de 15 anos assim grande, que eu me lembre. Então, a casa estava cheia, minha mãe grávida de quase 6 meses, e tudo era alegria. Deus transformou aquele momento complicado, choroso, em alegria. A minha missa foi no Barro Vermelho, às 16h. Isso foi legal porque a gente voltou para casa e descansou um pouco, trocou de roupa, comeu. Mais tarde a gente foi para o salão de festa, que graças a Deus podia ficar até meia-noite. Então, eu não tive valsas assim com um monte de moças, não, nada disso. Na época era o lance, né? Mas não teve, mas eu estava numa alegria imensa. Então, Deus, por minha mãe ter se debruçado sobre esse salmo, Ele ouviu o seu coração, a sua prece, teve pena de nós e deixou que nós pudéssemos usufruir de uma alegria que vem do coração de Jesus, e Ele proporciona a gente através de uma matéria, que é o dinheiro. Então, minha mãe sempre foi muito batalhadora, trabalhadora, meu pai também, e assim nós conseguimos, com amigos e a força de Deus. Deus manda anjos, Deus manda amigos. E feliz o homem que põe sua esperança no Senhor. Quando eu digo que o Brasil tem jeito, que a minha nação tem jeito, não é porque confio em A ou B, é porque confio no Senhor. E numa senhora que toma conta da nossa nação, a generalíssima, a Nossa Senhora Aparecida, aquela que é a rainha, a imperatriz dessa terra, terra de Santa Cruz. Espero que você tenha tido essa alegria no seu coração, podendo ouvir também esse salmo. Debruce-se sobre ele e você verá quão maravilhosas serão as coisas que Deus lhe proporcionará, não só no coração, mas também no seu material, na sua vida, na sua família. Vamos terminar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o nosso próximo encontro.